Hoje eu vou te mostrar os melhores fundos imobiliários para 2025. Lembrando que essa é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E por que esses fundos imobiliários são os melhores? Primeiro, eles pagam rendimento todo mês. Então, todo mês você vai ganhar um dinheiro pingando na sua conta. Segundo, muito dificilmente você vai ter alguma dor de cabeça, porque esses fundos imobiliários possuem vários pontos fortes. Primeiro, pagam todo mês, são bem diversificados, ou seja, possuem vários imóveis, vários inquilinos. Se der problema com o inquilino, beleza, aquele fundo imobiliário vai continuar pagando os rendimentos. Eles possuem baixa ou nenhuma dívida. Isso é muito interessante, né? Porque não corrói a rentabilidade do fundo. Hoje, todos eles estão abaixo do seu VP, ou seja, do seu valor patrimonial. Quer dizer que eles estão com desconto e, no geral, são muito bem geridos. E é bom ressaltar que, nesse momento, estamos em um excelente momento para comprar fundos imobiliários, principalmente os de tijolo. Não à toa, neste vídeo só tem fundo imobiliário de tijolo. Depois eu faço um com melhores fundos imobiliários somente de papel. Mas nesse momento, na minha opinião, é melhor você investir em fundo imobiliário de tijolo para aproveitar as boas oportunidades. Vamos lá, ó. Nesse momento a gente está vendo o mercado aumentando a expectativa da inflação, tanto para 2024 quanto para 2025. Com isso, a taxa Selic permanece nas alturas, ó, 11,75% aqui em 2024, ao menos essa é a expectativa. Pode não se concretizar, mas beleza, é uma expectativa. E para 2025, 11%. Com a taxa Selic alta desse jeito, o que acontece com os fundos imobiliários? Ó? O IFIX ele continua caindo. No último mês caiu mais 3,78%. Bem, para quem é novo por aqui, eu me chamo Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Se você gosta desse tipo de conteúdo que vai mais direto ao ponto e quiser se inscrever no canal, pode ficar à vontade, você será muito bem-vindo. Vamos então para o nosso primeiro fundo imobiliário, que nesse momento está descontado, bem gerido, bem diversificado, enfim. É o BRCA11, nesse momento está sendo negociado aproximadamente R$ 109,00. Perceba que no último ano ele caiu mais de 12%, dando uma boa oportunidade para a gente. Lembrando, este vídeo não é recomendação, todos os conteúdos aqui são apenas educacionais. Temos aqui, ó, BRCA11, R$ 109,00. Nesse momento ele está com PVP, ou seja, preço sobre o seu valor patrimonial 0,92. Quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está com desconto. Nesse caso, 8%. Dividend yield, né, rentabilidade anual, 9,75%. Vamos então conhecer aqui o fundo. Ele possui 12 propriedades, 0,8% de vacância física, é uma vacância bem pequena, contratos de locação que possuem prazo médio de aproximadamente 5 anos, sendo 37% atípicos, 82% dos inquilinos são classificados como AAA ou AA, ou seja, são inquilinos de qualidade, e os seus imóveis também. Tanto é que 11 das 12 propriedades do fundo são de classificação a mais, ou seja, possui uma classificação, né, superior, uma qualidade superior. Quanto à localização, cerca da metade em São Paulo, o restante em outros estados, ó, Bahia, Minas Gerais, Alagoas e outros estados, conforme você está vendo aí na tela. Ele possui vários inquilinos de vários ramos da economia, principalmente bens de consumo, seguido de varejo e e-commerce. E um ponto para a gente ficar em alerta nesse fundo imobiliário é que ele possui uma exposição muito grande na Natura, 22% da receita, e 14% no Mercado Livre. Mas é, na minha opinião, o maior risco desse fundo imobiliário. Se a gente olha todos esses pontos, vale muito a pena tê-lo na carteira. Mas repito, não é recomendação, é apenas a minha opinião. A Matheus, e quanto à dívida do fundo imobiliário? Para isso, eu entrei nesse documento chamado Informe Mensal. Peguei o último, que foi de setembro, porque afinal eles ainda não publicaram de outubro. Vamos lá na parte de passivos, bem aqui embaixo, ó, a gente precisa olhar dois números. Temos o item 15 e o item 18. Nesse caso, vamos ver quanto o fundo imobiliário deve. Temos aqui R$ 132 milhões de reais aproximadamente, cerca de R$ 24 milhões de reais aproximadamente. Juntando os dois, dá aproximadamente aí R$ 156 milhões de reais. Vamos comparar isso com o total de ativo do fundo imobiliário, de mais de 2 bilhões de reais. Se a gente pega aquele valor, divide por esse número, multiplica por 100, a gente acha um percentual bem tranquilinho mesmo. Na minha opinião, abaixo de 20% é uma boa alavancagem, não vai comprometer tanto o fundo imobiliário. Nesse caso, temos aqui uma dívida extremamente controlada e um excelente fundo imobiliário. Próximo fundo, que também é do segmento de logística, LVBI11, que vem sendo negociado aproximadamente R$ 106,00. No último ano caiu aproximadamente 10%. E olha só, vamos ver o PVP do fundo imobiliário, 0,85, ou seja, 15% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Dividend yield
10,30%, uma ótima rentabilidade. Conhecido aqui então rapidamente o fundo, ele possui participação em todos esses imóveis. Perceba que a maioria do fundo imobiliário detém 100% do ativo, ele possui 34 locatários, 0,8% de vacância física, igual no BRCA11, e possui prazo médio de contrato de aproximadamente 52 meses. Esse fundo, na minha opinião, ele possui ótimos imóveis. Perceba, 48% a um raio de 30 km de São Paulo, ou seja, bem localizados. O restante basicamente em regiões metropolitanas, ou seja, com bastante população, e 21% em extrema Minas Gerais, sendo 95% desses imóveis classe A, ou seja, também uma classificação superior. São imóveis bem geridos e bem localizados. Quanto aos seus inquilinos, ele possui vários inquilinos de vários ramos da economia, e isso é bem interessante. 33% dos contratos são atípicos, mas eu fico bem tranquilo porque você viu bons imóveis. Seus contratos, 58% são corrigidos pelo IPCA e 35% IGPM, que nada mais são do que índices inflacionários, sendo que a maioria vai vencer de 2027 em diante. Muito tempo aí pela frente, na minha opinião, LVBI11 é um dos melhores fundos imobiliários de logística que a gente tem hoje. Ah, Matheus, será que ele está alavancado? Entrei aqui novamente no informe mensal do fundo. Vamos lá na parte de passivos. Olha só, ele possui apenas o item 15, de aproximadamente 78 milhões de reais. Se a gente compara com a quantidade de ativo que ele possui, de mais de 2 bilhões, é uma dívida extremamente pequena, extremamente controlada. Beleza, partindo então para o nosso próximo fundo imobiliário, que também é do segmento de logística. Já vou entrar em outros segmentos. Aqui a gente tem lajes corporativas e também shoppings. Mas voltando aqui ainda no segmento de logística, temos XPLG11, que nesse momento está sendo negociado a R$ 97,00. Veja que no último ano ele caiu 13%, dando para a gente, logicamente, boas oportunidades. Se a gente compara com o seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,86, ou seja, 14% então de desconto, dividend yield 9,65%. É uma ótima rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. Mas conhecendo um pouco mais o fundo, ele possui do seu patrimônio 90% em imóveis, 8% em aplicações financeiras, como se fosse um caixa, do fundo imobiliário, e 2% em cotas de outros fundos imobiliários, sendo 58% dos seus contratos atípicos. Vamos ver então a carteira de ativos do fundo imobiliário. Perceba, ele possui participação em todos esses imóveis localizados em vários estados. Ele tem imóvel em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. Cara, é uma bela diversificação de ativos, sendo que ele ainda está construindo alguns imóveis, aumentando logicamente seu portfólio, e deve aumentar também a sua receita e também o seu rendimento se ele conseguir alugar ali aquela parte. Ele conta hoje com mais de 50 locatários, sendo os principais a Via Varejo, a Leroy, a Rene, Mercado Livre, GPA e todos esses outros conforme você está vendo aí na tela, sendo 64% de comércio varejista, o restante conforme você está vendo aí na tela. Seus contratos também são corrigidos por índices inflacionários, principalmente IPCA. Quanto ao vencimento dos contratos, temos aqui que a maioria pesada vai vencer de 2026 em diante, mas isso aqui não quer dizer que o fundo imobiliário vai ficar com imóveis vagos. Ele pode renovar o contrato com o inquilino ou prospectar novos inquilinos. E ele vem diminuindo a sua vacância. Perceba que um tempo atrás chegou a 3,4% e hoje já está em 1,6%. Na minha opinião, XPLG11 nesse momento é uma excelente oportunidade. Matheus, ele está com dívida? Sim, ele está com dívida. Perceba que nesse momento ele possui uma dívida de aproximadamente 415 milhões de reais. Mas, se a gente compara com o total de patrimônio do fundo imobiliário, cara, é uma alavancagem super pequena, pode ficar super tranquilo em relação a isso. Agora vamos entrar nos fundos imobiliários de shopping. Temos XPML11, que nesse momento está sendo negociado a R$ 105,00 aproximadamente. No último ano ele caiu mais de 5%, quase 6% para falar a verdade. Se a gente compara com seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,89, ou seja, 11% de desconto e um dividend yield que passa os 10%. Lembrando, esse dividend yield aqui, o que é? São os rendimentos divididos pelo valor da cotação atual. Então, se o fundo imobiliário aumenta o rendimento, esse dividend yield tende a aumentar. Se o fundo imobiliário diminui o valor da sua cota, esse rendimento aqui também tende a aumentar. Esse rendimento aqui, ele é muito variável. Agora está em 10,21%. Mas a depender do valor da sua cotação aqui,
ele pode subir um pouco mais ou diminuir um pouco mais. Vamos ver então os ativos do fundo imobiliário. 78% estão em imóveis, 16% em caixa, 4% em cotas de outros fundos imobiliários e 1,4% em CRIs. Perceba que ele possui muito dinheiro em caixa, mais de R$1 bilhão em caixa. Vamos ver o que ele vai fazer com esse dinheiro, já vou te mostrar. Hoje o fundo imobiliário é composto por 22 imóveis, ele vem numa sede muito grande comprando participação em outros imóveis, ele vem vendendo alguns imóveis. Olha só isso aqui, ó. Esse fato relevante saiu recentemente, ó, no dia 8 de outubro. Olha só, o fundo imobiliário assinou um memorando de entendimentos para aquisição de 25% de participação no Jundiaí Shopping ao preço de R$251 milhões, sendo 50% no valor. Cara, eu odeio quando o gestor faz esse tipo de coisa aqui, ó. Coloca em português, fundo imobiliário é aqui no Brasil. Isso aqui nada mais é do que 50% do valor no fechamento da operação. Não custava nada escrever fechamento aqui, mas beleza. 25% em 12 meses após o fechamento da operação e mais 25% em 18 meses após o fechamento da operação. Então esse fundo imobiliário ainda está aumentando o seu portfólio, mas ele também vem vendendo participação em alguns ativos, acredito eu, para destravar valor para o cotista. Matheus, esse fundo imobiliário está muito endividado. Vamos ver aqui, ó. Entrei no último informe mensal do fundo. Vamos lá na parte de passivos. Aqui na parte de passivos vamos olhar o quê? O item 15 e o item 18, costumam ser os mais importantes. Item 15, ele comprou imóveis, está pagando a prestação. Item 18, ele emitiu CRIs. Item 18, ele deve aproximadamente R$562 milhões. E item 15, mais de R$1 bilhão em dívida. Matheus, é uma dívida muito absurda. Beleza, vamos ver aqui quanto dinheiro que o fundo imobiliário hoje tem em caixa. Mais de R$1 bilhão em caixa. Então, se a gente tira aqui esse R$1 bilhão e 300 milhões em caixa, se a gente diminui por isso aqui, o fundo ainda fica com aproximadamente R$150 milhões. Menos isso aqui, com aproximadamente R$410 milhões em dívida. É uma dívida bem tranquilinha para o fundo imobiliário. Mas, claro, temos que lembrar ainda dessa aquisição aqui, ó, de R$250 milhões. Mas, mesmo assim, não é uma alavancagem tão grande considerando o atual patrimônio do fundo imobiliário, que nesse momento está na casa dos R$8 bilhões. É um fundo imobiliário gigantesco e cresceu bastante ainda nos últimos tempos. E se a gente olha os seus desembolsos, ao menos até final de 2025, perceba que é bem tranquilo. Hoje ele tem um dinheiro em caixa, está pagando aqui algumas coisas, vai finalizar em 2024 com esse dinheiro em caixa, vai pagar umas coisas aqui em 2025 e vai encerrar 2025 com ainda dinheiro em caixa. Mas acredito eu que logo ele vai ter que fazer uma emissão de cotas ou vender algum ativo para pagar suas dívidas. Mas no geral é um bom fundo imobiliário. Próximo fundo de shopping, HGBS11, nesse momento vem sendo negociado a R$202 e no último ano caiu mais de 11%. Eu queria que a gestora fizesse um desdobramento para pelo menos aqui R$100, né, a cota. Mas recentemente eu conversei com o pessoal lá da Rede e isso aqui não parece ser uma prioridade para eles, pelo menos por enquanto. Mas vamos ver aqui o PVP do fundo imobiliário. Nesse momento está em 0,89, ou seja, 11% de desconto e uma rentabilidade de 10%. Ótima rentabilidade também, considerando que é um ótimo fundo imobiliário. Ele possui participação em 19 shoppings, sendo 14 de forma direta, 4 de forma indireta através de outros fundos imobiliários e um detido parte de forma direta e parte em cotas do WPLZ11. Veja aí, ó, um fundo imobiliário realmente bem diversificado, possui imóveis em vários estados, com predominância em São Paulo, geralmente é assim, né? A predominância é ali em São Paulo. E se a gente olha a alavancagem do fundo, perceba que é uma alavancagem bem tranquilinha, 7,5%, e é um fluxo de amortização, na minha opinião também, bem tranquilinho. Eu gosto bastante aí desse fundo imobiliário. Continuando, nosso próximo fundo imobiliário é o VISC11, vem sendo negociado aproximadamente R$103. No último ano caiu 12%. Caiu é o quê? É uma boa oportunidade. Esses fundos imobiliários caíram porque eles são ruins? Não necessariamente. Você viu lá no início do vídeo. É porque a taxa Selic está aumentando, a inflação está aumentando. Então a gente tem muito investimento, principalmente de renda fixa, pagando um bom valor. Aí o pessoal vende cota dos seus fundos imobiliários e parte para esse tipo de investimento. Muita gente vendendo, os fundos imobiliários caem. Mas vamos ver aqui no VISC11. Nesse momento sendo negociado aproximadamente R$103. PVP
0,82%, 18% então de desconto, dividend yield 10,90%. Conhecendo rapidamente o fundo, ele possui cerca de 3 bilhões, quase 4 bilhões em imóveis, 300 milhões em aplicações financeiras, 600 milhões de reais aproximadamente em dívida. Ah, Matheus, é uma dívida muito alta. Cara, olha só, se a gente pega essa dívida, diminui pelas aplicações financeiras do fundo, temos aí uma alavancagem menor do que 10%. Realmente é uma alavancagem muito tranquila, considerando o patrimônio do fundo imobiliário, que hoje possui participação em 30 shoppings, todos esses que você está vendo aí na tela, localizados em vários estados. Então é um fundo imobiliário muito diversificado na questão de imóveis e na questão de aluguéis. Mas beleza, vamos agora para os fundos imobiliários de lajes corporativas ou escritórios. Temos o PVBI11, que no último ano caiu 24% e nesse momento está sendo negociado aproximadamente R$ 81. Os fundos imobiliários de lajes corporativas vêm caindo bastante porque vem enfrentando alguns problemas aí no setor. Mas o PVBI11, na minha opinião, é um bom fundo imobiliário. Está com PVP de 0,77, ou seja, 23% de desconto e um dividend yield, uma rentabilidade de 9,76% ao ano. Vamos conhecer aqui rapidamente o fundo. Ele possui participação em todos esses ativos. Veja que em sua maioria ele detém a participação maioritária, ele possui 39 inquilinos, vacância de 15%, pode ver que é um pouco maior do que os outros, né? Porque esse fundo imobiliário aqui vem enfrentando problemas de acordo com o setor de escritório. E vacância financeira, 7,4%, bem tranquilo. Prazo médio dos contratos, 57 meses, é um bom prazo aí também. Todos os imóveis do fundo são localizados em São Paulo, a maioria de qualidade, na verdade todos, né? 80% AAA e 20% AA. Esse fundo conta com vários inquilinos. Perceba que ele possui uma participação bem grande aqui, na Prevent Senior, sendo que esse inquilino aqui já teve participação maior ainda, sendo que esses inquilinos são de vários ramos da economia. Seus contratos são corrigidos por índices inflacionários, sendo a maioria IPCA e GPM. Esse fundo ainda conta com 20% de renda mínima garantida. Mas se a gente olha a qualidade dos imóveis do fundo imobiliário, eu acredito que logo ele vai aumentar a sua taxa de ocupação e, lógico, diminuir a sua taxa de vacância. Quanto ao vencimento dos contratos, perceba que grande parte vai vencer de 2026 em diante, então fique muito atento a isso. No mais, é um bom fundo imobiliário. Ah, Matheus, e quanto às suas dívidas? Entrei aqui no informe mensal do fundo, vamos descer lá na parte de passivos. Item 15 e item 18. Olha só, esse fundo imobiliário simplesmente não possui dívida. Agora, o nosso próximo fundo imobiliário de lajes corporativos é o TEP11, TEPP11, nesse momento sendo negociado a R$ 87,00 e no último ano caiu 4%. Pode ver, caiu menos do que outros fundos imobiliários, né? Hoje ele está com PVP de 0,89, ou seja, 11% de desconto, dividend yield 11,74%. Vamos conhecer então um pouco o fundo, até porque esse fundo não é tão conhecido assim. Ele possui vários imóveis, ele possui imóveis, ele possui caixa, ele vendeu alguns imóveis, ele comprou alguns imóveis. Pode ver que quando a gente faz a conta desses três, praticamente ficou no 0 a 0. Esse fundo está um pouco alavancado, ele possui CRIs, mas é uma alavancagem bem tranquilinha mesmo. Quanto ao portfólio do fundo, ele possui participação nesses edifícios. E apesar dessa classificação, pelos meus estudos, eu não moro em São Paulo, eu sou de Brasília, mas pelos meus estudos, esses imóveis estão bem localizados. Se você for de São Paulo, comenta aí embaixo, essas localizações aqui são boas mesmo? Pelas minhas pesquisas, só olhando aqui na internet, são boas localizações. Não à toa ele possui 0% de vacância física, 0%, e pouca vacância financeira, que eu fico também bem tranquilo em relação a isso. Ah, Matheus, tem outro fundo imobiliário, tem um pouco mais arriscado, que eu já falei dele aqui no canal, FATN11, que nesse momento está sendo negociado a quase R$ 90,00 e no último ano caiu 2%. Ah, Matheus, caiu muito pouco. Beleza. Mas se você olha aqui, ele aqui de fevereiro até agora em abril subiu 6%. Depois ele caiu 5%. Depois ele subiu 5% e desde a sua máxima ali aproximadamente ele vem caindo 8%, porque é um fundo imobiliário com uma tese um pouco diferente. Ele faz imóveis sob medida. Já falei bastante dele aqui no canal, se você quiser vou deixar o link aí passando na tela. E se você tiver outros fundos imobiliários que são bons
Para falar aí para os inscritos, comenta aí sua participação, é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.